As cidades de Balneário Camboriú, Florianópolis, Biguaçu e Criciúma apresentam o maior número de soropositivos. A faixa de maior incidência da doença, de acordo com a Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, é de 20 a 29 anos de idade, com um aumento do número de mulheres infectadas com o vírus HIV. No período de 1998 a 2010, o percentual de casos no país na população heterossexual de 15 a 24 anos caiu 20,1%. Mas entre os homossexuais da mesma faixa etária, houve aumento de 10%. Atualmente, são 30 casos para cada 1.000 habitantes. E na região oeste, são 2 homens para cada mulher infectada. Mas no litoral, a média se igualou nos últimos anos. A coordenadora do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, Helena Lima Pires, diz que o número de infectados no estado é maior que os dados estatísticos, já que, segundo ela, muitas pessoas têm medo de realizar o exame e outras, já sabendo que são soropositivas, ignoram o fato e não buscam o tratamento. Ela lamenta que, com o advento da medicação, houve banalização da AIDS. As pessoas deixaram de se cuidar, de se proteger. As pessoas deixaram de começar a fazer sexo sem preservativo. E às vezes alguma pensar que o uso do próprio, alguma medicação do famoso coquetel, ela vem aliviar esse assunto. Que a gente tem a despertar e dizer, na era da AIDS, é uma doença grave, ela tem tratamento, mas não tem cura, ela maltrata, ela ainda é cheia de preconceito. A única barreira é o uso do preservativo, é conversar sobre a nossa saúde, porque nós levamos a vida inteira, depois que iniciamos uma vida sexual, levamos nosso histórico sexual para outros relacionamentos, para a vida inteira vai nos acompanhar. A médica infectologista Patrícia Vani, que atende pacientes na Policlínica Municipal em Florianópolis, diz que a experiência dela de ambulatório mostra que a maior incidência é por via sexual, principalmente em homossexuais jovens. A médica alerta que as pessoas ainda têm a ideia de que estão imunes à doença e que é preciso ter consciência sobre o assunto. Tem pessoas que acreditam que elas não têm. Ainda a forma como a doença surgiu para nós deixou ela marcada, né, como uma doença de pessoas promíscuas ou usuários de drogas ou mesmo homossexuais. E tem pessoas que acreditam nisso, acreditam que elas estão imunes, o que não é verdade, né? A gente sabe que se a pessoa tiver uma relação sexual sem preservativo com um parceiro ou parceira infectado pelo HIV, ela pode adquirir. Independente de ser um parceiro fixo, independente dela só ter tido aquele parceiro na vida, independente dela ter feito tudo certinho na vida, uma única relação muitas vezes é suficiente para causar infecção, né? E é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente. O vírus, e eu costumo sempre repetir para os pacientes, o HIV não é um castigo. Pessoas que, independente do meu comportamento, eu posso ter esse vírus, né? Então, não é um castigo, é uma doença, ninguém está livre. No GAPA, encontramos histórias marcadas pelo sofrimento de quem foi atingido pela doença, mas também relatos de aprendizado e de maior consciência em relação aos valores da vida. Homens e mulheres contam como a AIDS surgiu na vida deles e as modificações provocadas após saberem da doença. Todos preferem o anonimato, com medo de sofrerem mais preconceito em relação às pessoas conhecidas e desconhecidas. Ex-usuário de drogas, Sebastião conta que antes de saber que era portador do vírus HIV, levava uma vida desregrada, onde as drogas vinham em primeiro lugar,
provocando inclusive o fim do casamento. Depois da doença, a vida para ele tomou um novo sentido, com cuidados sobre a alimentação e saúde. Mas relata que sofreu preconceito no atendimento médico. Segundo Sebastião, o profissional se negou a fazer uma microcirurgia por ele ser portador do HIV. Me senti ofendido, eu quanto cidadão me senti diminuído, ofendido, discriminado e cheguei até a passar uma situação assim meio caótica em termos de eu olhar para mim mesmo e me ver discriminado. João, que a exemplo de outros portadores do HIV, sofre de co-infecções como a hepatite C, trabalhou durante 15 anos em uma lanchonete, mas a doença o impediu de continuar na atividade. O problema, segundo ele, é que a perícia médica considera o paciente apto para trabalhar. Sem receber o benefício, João e a mulher dele, que também tem a doença, enfrentam dificuldades para sobreviver. E a gente leva todos os exames lá e ele vê o atestado. Eu acho que ele está fazendo uma discriminação tanto a mim como o próprio meu médico, né? Ele está fazendo isso. Porque ele devia ver aquele atestado ali e reconsiderar o médico, né? Porque o médico, ele está lá, ele não está para brincar. Se ele está fazendo o trabalho dele, ele está fazendo um trabalho, ele está me fazendo tratamento desde o começo, que ele soube da minha enfermidade. Eu acho isso aí meio absurdo. Sandali, que não tem AIDS, mas convive com 8 pessoas da família que foram infectadas pelo vírus, inclusive a neta que mora com ela, diz que tudo ficou muito difícil após saber da doença entre os familiares, principalmente para ajudar os 2 filhos que estão no presídio. Para bem de eu conseguir um médico para eles lá dentro, eu vim pedir ajuda no GAPA, porque eles não tinham médico. Através do GAP, da dona Helena, que eu consegui levar o médico lá para eles serem medicados, para eles trazerem eles no médico, porque lá eles não dão apoio nenhum. Magda Bueno Maciel encontrou na doença um novo sentido para viver e o aprendizado resultou no livro Uma Ponte para a Vida. Com conteúdo de autoajuda, o livro é resultado de experiências vividas ao longo de quase 10 anos, com a associação de medicamentos e terapias alternativas para melhorar as condições de saúde. Ela diz que a obra é uma homenagem às mulheres, que, como ela, sofrem discriminação da sociedade, inclusive da família. O livro é uma parceria com o GAPA, 50% do que for vendido é para o GAPA, é para a ajuda do GAPA, é para nós, portadores de HIV em geral, que precisamos, aquele que vem aqui buscar ajuda e não tem. Eu estou vestindo a minha camiseta de verdade com o GAPA para que a gente possa ajudar esses menos favorecidos e que não têm essas oportunidades que eu tive e que estou tendo.